Se tu tem uma agência full service, sinto muito, mas a tua agência tá fadada ao fracasso. Ah, tudo bem. Pode ter sido um clickbait? Pode ter sido. Talvez não seja fracasso? Talvez não. O importante aqui é que eu quero chamar a tua atenção para alguns pontos que são importantes nessa relação de um empreendedor com um modelo de negócio de agência full service. Primeiro de tudo, um disclaimer que é muito importante é entender que a agência full service serve pra caramba para agências e empreendedores que estão no começo de jornada. No começo, é legal vender tudo. É importante vender tudo. A gente precisa fazer caixa. A gente precisa botar dinheiro para dentro de casa. Mas conforme o tempo for passando, conforme a maturidade for aumentando, algumas coisas passam a não fazer tanto sentido. Como, por exemplo, por que fazer tudo para todo mundo? Qual o sentido de não profissionalizar ainda mais e tornar-se uma agência especialista em um determinado nicho, em um determinado segmento, uma determinada área de atuação no mercado? Qual a dificuldade de entender que os especialistas cobram mais? Vamos separar aqui o que é segmento, o que é nicho, área de atuação. Primeiro de tudo, eu gosto de separar esse tipo de separação de uma maneira mais ou menos assim, entre agências full service, generalistas, agências híbridas ou agências especialistas. As full services fazem tudo para todo mundo. As agências híbridas fazem uma coisa para todo mundo, ou fazem várias coisas para um grupo de pessoas, ou para uma pessoa. As agências especialistas, elas fazem uma coisa para uma pessoa. Estando isso claro, tudo que eu vou falar aqui para ti agora é pensando nessa separação, nestes grupos que são super distintos entre si, apesar de fazerem coisas relacionadas entre si. As agências full service, as agências especialistas, fazem tudo para todo mundo. É justamente aí que eu quero trazer aqui alguns pontos para tentar te levar para o caminho da luz e te tirar da escuridão. Eu sei que tu pode estar de canto de olho, olhando para mim até bravo, achando que o que eu estou falando é uma insanidade, afinal de contas, a tua agência fatura bem pra caramba sendo generalista. O grande ponto aqui é que essa equação, em algum momento, não vai fechar. As agências full service, elas, por natureza, por serem super plural na sua quantidade de serviços entregues, elas precisam ter uma gama maior de time que trabalha em loco, profissionais, PJ talvez, e até mesmo freelas. Essa equação converte em quanto mais cliente eu boto para dentro, mais eu sobrecarrego o meu time e mais faço com que a minha folha vá para as alturas. Eu preciso impactar o meu preço e, consequentemente, eu começo em algum momento a me inviabilizar no mercado. Diferentemente de uma agência híbrida ou uma agência especialista, que conseguem muito mais efetividade na execução do seu serviço, as agências full service podem até ser efetivas na execução do serviço, mas há uma tendência de que eles precisem de muito mais pessoas. Essa operação, que é tão sensível porque tratamos de pessoas, começam a dar grande dor de cabeça para esses líderes. As agências híbridas ou as especialistas, elas não têm essa gama maior de dificuldade. Claro que elas têm uma dificuldade, assim como qualquer negócio no mundo, mas, essencialmente, essa dificuldade não é exponencializada através do número de pessoas ou número de processos que a gente tem que executar. Além disso, tem um ponto que é importante aqui nas especialistas e nas híbridas. Se eu executo algo com muito mais intensidade, há uma tendência de que eu me torne melhor, há uma tendência em que a minha qualidade seja melhor percebida pelo cliente. Isso é o que comumente a gente chama de especialista. Exatamente. As agências ficam muito mais especialistas e, por sua vez, não só têm a possibilidade de cobrar mais, mas são melhores percebidas pelo mercado. Outro grande ponto que a gente tem aqui de diferença entre esses dois nichos principais é a percepção de valor. Os especialistas, eles têm uma percepção de valor muito maior e, por isso, cobram mais. Já os generalistas, eles, por sua vez, por ter uma gama maior de serviços, começam a ser entendidos como prestadores de serviços. São mais operação do que estratégia. Essa operação, por ter uma quantidade maior de entrega, se não for extremamente bem azeitada, corre o risco de não ser bem percebido. Mais do que isso, uma destas ações, um destes pontos de contato com o cliente, se não forem bem azeitados, se não tiverem um gargalo latente importante, podem azedar o teu contrato inteiro. Eu mesmo já passei por isso em algum momento da minha jornada, onde, por conta de uma invasão de um site de um cliente, eu tinha um contrato inteiro de inbound marketing, mas a invasão do site
corrompeu tanto o projeto do site quanto o contrato de inbound marketing. Perdemos os dois. Essa moral da história é importante que fique clara para ti, porque isso, invariavelmente, não é percebido pelo cliente. E ele coloca tudo dentro do mesmo balaio. Perde um, perde todo mundo. E por isso os especialistas têm um destaque e um lugar especial aqui no meu coração. Eu vou dar o exemplo para ti da gente aqui na Ambler. Durante muitos anos, nós fomos reconhecidos como uma das grandes empresas de host do Brasil. Hoje, nós somos uma das melhores empresas de host e que são especialistas em WordPress. Se a tua agência trabalha com desenvolvimento de sites em WordPress, por exemplo, tu não pode deixar de lado a importância de fazer uma boa entrega para o teu cliente. Por isso, considerar a Ambler é importante nessa equação. Nós nos especializamos nisso. Nós caminhamos todas as nossas energias, nós focamos elas essencialmente em entregar uma excelente experiência. Eu não posso deixar de lado o quanto é importante que o nosso servidor esteja no Brasil e o quanto nós nos preocupamos com a segurança. Se isso tudo não fosse o suficiente para nos tornar especialista naquilo que nós somos e o quanto nós somos percebidos no mercado como especialistas, ainda falta eu te dizer que nós trouxemos junto ao host uma camada extra de entrega de valor, o Ambler Club. Isso tudo, junto, nos coloca numa prateleira super diferenciada. Nós não somos como os nossos concorrentes porque nós nos preocupamos com a qualidade muito mais do que a quantidade. Nós queremos apenas aqueles que prezam pela velocidade, que prezam pela segurança e que, acima de tudo, querem botar um dinheirinho no bolso. Porque sim, aqui na Ambler, além dessa especialização toda, além dessa percepção de valor que a gente ainda pode te pagar por todas as indicações que tu trouxer para o nosso servidor, até 40% de comissão vitalícia enquanto o teu cliente indicado estiver com a gente. E quer saber o resultado dessa equação toda? Se você colocar o valor dos nossos serviços comparado à nossa concorrência, nós somos um pouquinho mais caros. Sim, nós somos. Mas toda essa equação faz com que a tua percepção de valor vá lá para baixo e tu entenda claramente de por que aquele valor é um pouquinho maior. E por que eu te falei isso, né? Porque eu te dei todo esse exemplo nosso, da Ambler. Porque a gente poderia ter escolhido um oceano vermelho. Claro, o mercado de host em geral é um oceano vermelho. Mas ser especialista em WordPress e ajudar as agências a performarem melhor e terem lucro, mas mais do que isso, terem receita recorrente com as suas indicações, gerando zero esforço intelectual e produtivo e técnico, fazendo com que você se preocupe apenas em gerar a nota para receber a sua comissão, cara, isso é incrível. E essa percepção nos coloca num oceano que tem uma percepção diferente. E é exatamente isso que os generalistas precisam fazer. Eles precisam, aos poucos, ir construindo uma via que os afaste deste sentimento de operação. O generalista precisa ser reconhecido como um parceiro. O importante aqui é entender que não tem nada de errado em você ser uma agência generalista. O grande lance é que há sempre uma possibilidade de, durante a nossa jornada, conduzir a nossa relação de futuro para construir essas relações nichadas, essas relações especialistas. E tá tudo bem se você vai passar 5, 7, 10 anos sendo generalista. O grande lance é que não perde essa oportunidade de, com o tempo, não só aperfeiçoar a tua operação, em algum momento vai ser inchada por natureza, por consequência do modelo de negócio, mas também pela possibilidade de, através dessa pluralidade, tu conseguir diagnosticar, entender para qual nicho tu vai. Estudar esses nichos, entender para quem tu vai vender, perceber aquilo que te dá mais retorno, menor custo de aquisição, melhor LTV, aquilo que te dá um retorno lucrativo verdadeiro. Isso é importante e o volume pode te ajudar a entender. E aí é negligência mesmo, uma negligência financeira perigosa se tu realmente deixar isso de lado, tu não perceber o quanto isso pode te ajudar lá na frente. O especialista cobra mais, tem mais lucro, tem mais qualidade de vida. Bom, e eu nem cheguei a falar ainda dos processos internos. E aqui eu preciso te deixar isso claro. E isso é óbvio. Tem que entender que quanto mais plural eu sou na minha entrega de serviço, maior é a minha gama de processo interno para entregar esse job. E se a gente está falando de pessoas em que um júnior é de um jeito, um sênior é de outro, e às vezes até um sênior se comporta como um júnior, a gente tem a dificuldade de trazer pessoas boas a todo tempo. Entenda, não há a capacidade / possibilidade e condições humanas
de que tu tenhas um time formado 100% de pessoas incríveis. Em algum momento da tua agência isso até pode ser verdade, mas não todo o tempo. E esses processos, quanto mais enxutos, específicos, criados com maestria através da execução contínua, vai sim te fazer jogar um jogo que poucos jogam. E por isso a importância do especialista, do nichado ou do híbrido, esse cara que conduz a relação, seja com nicho ou serviço, muito mais específica. Masterizar esse processo e realizar ele repetidamente, muitas e muitas e muitas vezes, com certeza vai te dar muito mais condições de ser percebido, de cobrar mais e de exigir do teu time uma entrega muito mais qualificada. Quando a gente fala que o especialista cobra mais, não é da boca para fora. É justamente porque essa entrega é de valor e ela é de verdade, porque as entregas são facilmente percebidas como de alto valor agregado. Aquilo não tem muita refação, aquilo não tem muita devolução do cliente. O teu cliente ama e, mais do que qualquer coisa, aquilo dá resultado. E se em algum momento tu viu um vídeo meu falando de case, a gente sempre se pergunta assim, mas quem veio primeiro, né? Se veio o case, se veio a autoridade, pode ter certeza que tu vais encontrar muito mais case em páginas de agências híbridas ou especialistas do que nas generalistas. A construção do case, essa percepção de entrega de valor que o case te promove, que um bom cliente te dá, que um bom projeto apresenta, é oriundo de resultado. E quanto mais eu entrego em volume, em quantidade, maiores são as chances de eu evitar erros bobos que eu acabo executando. E quanto mais processo eu tenho, maiores são as chances de erro. E quanto mais erro eu tenho num projeto, menos possibilidade eu tenho de gerar um case. Para resumir a história toda, não tem problema você ser generalista, desde que isso seja num processo inicial, numa jornada inicial, em que tu está começando a tua agência, ou que tu precisa realmente fazer caixa em algum momento. Mas, durante um processo de transição, vá fazendo isso com cuidado, mas com muita atenção, para criar possibilidades, lançando landing pages. Cria uma landing page de um nicho aqui, cria uma landing page de um serviço acolá e mostra para a tua audiência o quanto tu é capaz de trabalhar aquilo com maestria. Aquele serviço ou aquela landing page com aquele serviço potencial, vai ter um preço diferenciado. Começa a experimentar isso, não deixa de ter isso no teu site à mostra, não deixa de mostrar isso para as pessoas para que elas tenham a ciência, pelo menos, que elas tenham a clareza, pelo menos, de que tu é capaz de fazer isso. E é por isso que esse vídeo serve, para te conscientizar que esse processo de transição entre um generalista e um híbrido ou um especialista, ele pode ser dolorido em algum momento, mas se tu fizer isso com muito cuidado e inteligência, pode ter certeza que esse processo vai ser incrível e lá na frente tu vai me agradecer. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer bater um papo contigo. E aí, tu curte uma agência nichada, tu é uma agência especialista ou tu vai continuar oferecendo os teus serviços de forma generalista aí? Conta pra mim aqui nos comentários qual é o modelo de negócio da tua agência. Ó, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!